gente vai começar com o capítulo 8, que se chama Bem-aventurados os que têm puro coração. Então, como a gente já falou, no capítulo anterior, as crianças, elas simbolizam os seres puros de coração. E junto com essa pureza, com a pureza dessas crianças, vem a simplicidade e a humildade, e que exclui todas as ideias do egoísmo e do orgulho. Então, isso não quer dizer que quando uma criança ela morre, ainda sendo uma criança, ela entra diretamente no reino de Deus. Porque Jesus ele não disse que o reino de Deus foi feito para as crianças, mas sim para os seres que se assemelham a essas crianças. Porque só os espíritos chegados à perfeição, que a gente não encontra em nosso mundo, nos tempos atuais, eles podem nos trazer a verdadeira pureza. Só que as crianças, elas são consideradas como seres que possuem a maior pureza dentro do nosso mundo, que é um mundo ainda de prova e expiação. Porque o espírito, quando ele vai reencarnar, ele acaba passando por um processo de perturbação. E esse espírito, ele vai perdendo pouco a pouco a consciência de si mesmo. E ele fica um certo tempo, um tempo determinado, em estado de sono profundo. E durante essa fase do sono, as capacidades daquele ser, ela acaba ficando em estado latente, em um estado que não se manifesta, ela fica oculta. Isso acontece porque o espírito, quando ele tem uma nova encarnação, ele precisa iniciar essa nova encarnação de um novo ponto de partida, e acaba esquecendo tudo aquilo que possa dificultar essa nova vida. E a partir do nascimento do bebê, quando ele nasce, os seus impulsos eles são retomados gradualmente, à medida que os seus órgãos eles vão se desenvolvendo. Então a gente pode dizer que nos primeiros anos de vida, o espírito ele acaba sendo uma verdadeira criança, porque as ideias que formam o seu caráter, que vem do espírito, elas estão ainda adormecidas. Então, nesse período em que os instintos dos espíritos eles estão mais sonolentos, a criança encarnada ela acaba sendo mais flexível, e por esse motivo ela acaba sendo mais fácil de mudar sua natureza, e poder fazer com que aquele espírito ele consiga progredir. Então, olha a importância do papel dos pais na vida de uma criança, Os pais eles têm o dever de mudar o destino dos seus filhos, não o destino da vida terrena, mas sim o destino da vida espiritual. Então, os pais eles são os responsáveis por elevar o adiantamento daquele ser que encarnou e que está como criança naquele momento. Então, ser pai não é uma tarefa fácil, Olha o tamanho da responsabilidade dos pais. Então, aquele espírito, ele sendo bom ou ele sendo ruim, ele temporariamente ele coloca uma túnica, que é a túnica da inocência. E por isso que Jesus ele acabou utilizando a imagem de uma criança para simbolizar a pureza, para simbolizar a simplicidade. Agora a gente vai sair um pouco desse tema sobre as purezas das crianças, e a gente vai falar um pouco sobre o pecado, mas o pecado por pensamento. Será que a gente está pecando, ou cometendo algum erro só por pensar em algo ruim? Então tem uma passagem de Jesus que ele explica um pouco isso para a gente. Então, e o texto diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Então, o que será que Jesus, ele está querendo falar com isso? Será que realmente a gente comete adultério por somente desejar uma pessoa, através do pensamento? Será que realmente Jesus quis dizer isso? Então, a palavra adultério, no dicionário, ela significa que aquela pessoa viola a felicidade conjugal, que é aquela pessoa que trai. Mas Jesus utilizava a palavra adultério, muitas vezes na Bíblia, querendo designar o mal, designar o pecado. Então Jesus ele quis ensinar que a verdadeira pureza não está somente nos atos, mas a pureza também se encontra nos nossos pensamentos. Porque os seres que são realmente puros de coração, eles não pensam no mal.
Só que esse princípio, né, faz a gente se perguntar, será que a gente sofre as consequências de um pensamento mau, mesmo, né, quando acaba não produzindo nenhum efeito? O Espiritismo explica, né, que à medida que um espírito que ainda se encontra, né, no mau caminho, que ainda está praticando o mal, pouco a pouco esse espírito ele vai avançando e começando a se esclarecer na vida espiritual. E com isso ele vai corrigindo suas imperfeições. Todo pensamento mau, né, que esse ser possui, ele vem da imperfeição do espírito. Mas dependendo da vontade, né, desse ser, né, querer se depurar, se purificar, esse mau pensamento ele acaba se tornando para ele uma ocasião de adiantamento. Quando esses espíritos eles conseguem resistir a esses pensamentos ruins, esses pensamentos tentadores, né, esse ser ele consegue se sentir mais forte, né, por ter conseguido resistir àquele desejo, àquela tentação, né, daquele determinado pensamento. E ele acaba ficando contente, né, com essa vitória. Mas já aquela alma, né, que procurou fazer o mal e não conseguiu realizar por falta de oportunidade, esse espírito ele acaba sofrendo as consequências de que como tivesse realizado aquele ato. Então, fazendo um resumo, naquela alma que a maldade não surge nem no pensamento, quer dizer que aquele espírito ele já tem o progresso realizado, né? Ele já é um espírito depurado. Naqueles que o pensamento da maldade ainda chega, mas consegue repelir, né, aquele pensamento, porque ainda existe o progresso para ser realizado. E aquele que pensa no mal e que não consegue repelir, né, acaba executando o ato de maldade, ou se não executou foi por falta de uma oportunidade, significa que o mal ainda existe em toda a plenitude daquele ser e acaba sendo punido, né? Acaba sendo cobrado por esse ato ou pelo pensamento. E Deus, ele por ser justo, ele leva em consideração todas essas responsabilidades, né, dos atos e dos pensamentos do homem. Então, respondendo à pergunta anterior, a gente só é punido pelo pensamento quando a gente pensa em executar um ato, né, provavelmente um ato de maldade, e não executamos pela falta da oportunidade. Então, um assaltante, né, quando ele sai para assaltar e acaba não assaltando, né, porque não encontrou ninguém, né, para poder roubar, ele vai ser punido por aquele pensamento. Tem uma passagem na Bíblia, né, no capítulo 15 de Mateus, que eu não vou estar lendo aqui, por ser uma passagem muito grande, mas fazendo um resumo, né, os escribas e os fariseus, eles questionaram Jesus porque os discípulos de Cristo, eles violavam as tradições dos antigos, né? Para eles, antes de fazer uma refeição, era obrigatório lavar as mãos, né, antes de começarem a comer, que é uma tradição que praticamente até hoje ainda existe, né, em algumas famílias. Então eu vou estar lendo aqui só a resposta de Jesus. E Jesus respondeu assim: Por que violais vós, outros, o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porque é do coração que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. Mas comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. Então os judeus, né, eles tinham menosprezado os mandamentos de Deus para poder cumprir os regulamentos, né, que foram criados, né, pelos homens. E era muito mais fácil observar e executar os atos dos exteriores, né, para se purificar, no caso que era lavar as mãos, do que fazer de uma forma moral, né, limpando o coração. Então eles se iludiam achando que limpar as mãos, né, antes das refeições fariam eles ficarem em paz com Deus. Isso que acabou acontecendo com a doutrina, né, que foi ensinado pelo Cristo.
onde os cristãos acabaram entendendo tudo errado, né? E acabaram seguindo os exemplos dos antigos judeus, né? Onde consideravam como garantida a salvação com a execução de uma prática exterior do que pela reforma íntima. E por isso que Jesus disse: toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, né? Porque o principal objetivo da religião é levar o homem a Deus, né? E o homem, ele só chega a Deus quando ele se torna perfeito. Então, toda religião que não torna o homem melhor, né, ela acaba não conseguindo concluir com o seu objetivo. E é como Jesus ele disse: toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Só com outras palavras, tudo que foi plantado pelo homem, ele vai ser extinto. Então não basta a gente ter a aparência da pureza, né? A gente precisa ter a pureza dentro da gente, dentro do nosso coração. E tem uma outra passagem de Jesus que diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem um escândalo venha. Se a vossa mão ou o vosso pé é objetivo de escândalo, cortai-o e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e seres lançado no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entre na vida tendo um só olho, do que terdes dois e seres precipitados no fogo do inferno. O escândalo nessa passagem quer dizer que tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens, tudo que gera uma má reação, né, de indivíduo para indivíduo e que gere ou não uma repercussão. Então o escândalo aqui, né, ele significa que é o mal que a gente pode causar para o outro indivíduo. Jesus ele disse no texto que era preciso que houvesse os escândalos no mundo. E isso acontece devido à imperfeição dos homens, né, que ainda são inclinados para a prática do mal. Então o mal ele deriva da imperfeição do homem, mas isso não quer dizer que o homem ele seja obrigado a praticar o mal, né? Ele só escolhe praticar o mal porque ele ainda é um ser imperfeito. E por a gente ainda estar num planeta de expiação e prova, é necessário ainda que o escândalo ainda venha à tona. É necessário que exista maldade, né? Porque os homens eles acabam punindo a si mesmo devido aos vícios que a gente gera. Só que isso faz com que a gente aprenda com os nossos erros. E quando a gente chegar em uma altura em que a gente vai estar cansado de sofrer, né, devido à maldade que a gente mesmo pratica, né, quando a gente começar a entender, né, esse negócio de ação e reação, a gente vai acabar procurando remédio no bem, né, até uma hora em que a maldade ela vai acabar sumindo do nosso planeta, né, fazendo a gente conseguir progredir para um mundo feliz. Então o filho ingrato coloca em prova ou uma expiação o pai que acaba sofrendo, né, com isso, porque esse pai ele pode ter sido também um mau filho, né, que fez seu pai sofrer, né, talvez em uma vida anterior, né, ou até nessa vida mesmo, mas o filho sempre tem a opção de ser um filho mau ou não. E quando Jesus disse: se a vossa mão é a causa de escândalo, cortai-a, né, é claro que isso ele foi dito de uma forma alegórica. Não que a gente vá cortar a nossa mão, né? A gente não pode levar as passagens da Bíblia ao pé da letra, mas o verdadeiro significado é que cada um deve destruir em si mesmo a causa do escândalo. Então a gente precisa eliminar em nós mesmos aquilo que nos faz causar o mal, que causa o escândalo, né? Como Jesus disse. Então Jesus ele não disse nada de absurdo, né? Para quem consegue compreender o sentido alegórico dos textos. Mas muitas das coisas que Jesus disse, né, que está registrada na Bíblia, a gente talvez não conseguiria entender, né? Porque faltava a chave, né, que o Espiritismo ele trouxe para a gente. Beleza, pessoal? Então esse aqui foi o capítulo 8. Agradeço aí a presença de todos que chegaram até aqui o final.
e até o próximo vídeo. Valeu!